Bom dia, bom dia. Bom dia, Rosiane. E aí, beleza? Bom dia, Kátia. Kátia já na área. Deixa eu chamar a Kátia. Hoje a gente tem mais um café com disciplina especial, com mais uma aluna convidada da jornada. Bom dia, Nick. Bom dia, Karina. E aí, como é que vocês estão nesse sextou? Animados para mais um final de semana? Bom dia, Marina. Bom dia, Maria. Bom dia, Bruno. Bom dia, Karina. Deixa eu chamar a nossa convidada de hoje. Cadê a Kátia? Já te mandei o convite aí. Só você aceitar. Bom dia, Diego. Mais um. Peraí, deixa eu virar aqui. E aí, tá me ouvindo, E aí, Kátia? tô te Bom dia. ouvindo. Bom dia, tudo bem aí? Tá me ouvindo Beleza? bem? Tô te ouvindo bem. E você? Ok. Tá tranquilo, tá ótimo. Seja Deixa eu bem-vinda compartilhar ao aqui. Café com Disciplina. Muito obrigado, é um prazer dividir, Estamos aqui compartilhar, com transbordar, isso aí. O objetivo sempre é a gente compartilhar os aprendizados, nosso conhecimento, né? com Passar adiante certeza. e ajudar mais e mais pessoas. Então, mais um Café com Disciplina especial. O nosso terceiro dessa semana, né? Nossa quinta semana de Café com Disciplina. E é o nosso terceiro com uma aluna convidada, uma aluna da Jornada Poder e Disciplina, que entrou esse ano, né? No nosso primeiro desafio. Tem uma galera Verdade. entrando aí. Muito bom. Turma, quem vocês acharem que deve estar aqui com a gente, participando desse momento de aprendizado, né? Que a gente está aqui sempre compartilhando conteúdos. Chama aí no aviãozinho, envia a mensagem aí, fala, chama essa pessoa, convida ela para participar junto com a gente. E tamo junto. Kátia, vamos conhecer um pouquinho sobre você, Pronto, compartilhei. sobre de onde você é, o que você faz hoje e como você me conheceu. Olá, gente. Bom dia. Meu nome é Kátia. Eu sou do Espírito Santo, assim como Gustavo. Sou daqui do norte do estado, sou de Linhares. Estou um pouco rouca porque eu saí do Covid há pouco tempo. Então, como eu falei com o Gustavo, estou com a voz igual um pato rouco. É, cara, né? Apresentações assim feitas. Hoje eu sou gestora de qualidade, sou técnica de laboratório, né? Então assim, gestão de qualidade, engenharia da produção, tá meio que ali, né? Aham. E então acaba trabalhando muito com marcações, né? Como eu te encontrei, cara, foi assim, o Instagram. Eu já estava vendo os seus conteúdos há um tempo. Eu via os conteúdos a respeito do relógio, que chamam muita atenção da gente, né? Porque não é algo comum. Então eu comecei a te acompanhar a partir dali. Aí eu li as frases, falei, pô, o cara tá lendo os mesmos livros que eu tô lendo. Aí eu fui buscando, aí quando eu vi, pô, ele é daqui de Vila Velha, pô, tá aqui do lado, é pertinho. Falei, vou começar a seguir. Comecei a seguir e eu vi a simplicidade do processo de uma forma muito fácil de fazer, né? Eu já estava vindo de um percurso, assim, no final de 2019, eu estava insatisfeita com muitas coisas no meu dia a dia, então eu comecei essa busca pelo autoconhecimento. E aí a gente, cara, acho que com você, não sei, acredito, talvez tenha sido a mesma coisa, quando a gente entra nisso, a gente fica tão maravilhado com a descoberta que a gente quer tudo, né? E aí esse foi o meu maior erro, né? Que é aquele erro de principiante, a gente quer tudo, a gente quer tudo toda hora. E eu acabei tendo uma obesidade mental de tanta informação. E isso eu via que eu não estava mais prosseguindo. Aí, em metade de 2020, em 2021, foi quando eu comecei, se eu não me engano, a te seguir. E eu falei, pô, o conteúdo do cara é bacana, deixa eu dar uma olhada nisso aqui e tal. Aí eu lembro que eu vim de um treino da academia
e que eu tinha feito, era um Tabata, tinha prancha, mais isso, mais aquilo outro, e aí no dia você tinha postado bem um exercício que você estava fazendo, que a gente estava fazendo, ficava na prancha, vai para frente, faz a flexão, sobe. Aí eu Aham. falei assim, quero ver depois ele correr 400 metros, né? Eu vendo assim, né? Eu falei, quero ver ele correr 400 metros depois. Aí eu fiquei vendo, falei, pô, maneiro. E aí eu comecei a te acompanhar e isso foi me estimulando um pouco e me dando essa motivação, porque quando a gente entra num processo, vou frisar bem isso para as pessoas, quando a gente entra num processo, a gente tem uma tendência a perder a constância, às vezes, no decorrer do caminho, né? E quando eu te conheci, eu já estava vindo de uma subida da montanha bem grande, eu já estava lá em cima no pico, mas a gente às vezes acaba tendo que descer e vai parar no vale, porque o cérebro começa a sabotar a gente que não, você não pode, não quero gastar energia, então tudo ele faz para te sabotar. Tudo ele faz para sabotar. E aí meu carrinho eu costumo fazer uma analogia com um carro na autoestrada. A gente está na autoestrada, beleza, todo vapor, a velocidade, tá numa galera bacana, e aí chega uma hora que o carro começa a falhar, tem que trocar o pneu e tal, e aí o carro vai para o acostamento. Se não for rápido nesse pit stop, você fica no acostamento por muito tempo. E eu fiquei no acostamento. Aí foi quando eu decidi, comecei a conversar contigo. Falei, não, eu preciso desse processo, é uma coisa simples. Esse negócio de fazer um check, eu já tinha um aplicativo. Falei, isso está liberando a dopamina para mim, eu preciso do papel. Aí eu entrei em contato contigo. E está sendo fantástico, cara. Está sendo muito fantástico para muitos hábitos que eu estou instalando, hábitos que eu estou voltando à constância. Está muito legal. Muito bom, Kátia. Uma coisa em comum aqui é o começo, né? Normalmente de todo mundo, que é o incômodo. O incômodo com a situação atual e de querer mudar, dar o próximo passo. Sim. Então, normalmente as pessoas que decidem mudar é isso, né? Elas não estão satisfeitas com o momento atual delas e elas querem um algo a mais, um passo a mais. E muitas vezes, no ambiente que a gente está, na situação que a gente não consegue. Então a gente busca pelo autoconhecimento, pelo autodesenvolvimento, e a gente começa a estudar sobre isso, começa a acompanhar pessoas que falam disso, a gente começa a modelar comportamentos, né? Assim como eu comecei também ali com o Thiago Nigro, e a gente começa a fazer o que os caras estão fazendo, porque se eles estão fazendo isso, quero chegar onde o cara tá, tenho que fazer o que ele tá fazendo. Então comigo foi bem parecido, eu comecei a fazer nisso, comecei a entrar, e realmente, se a gente não para analisar, para reconhecer nossos limites, a gente pode cair em algum momento. Isso acontece mesmo, faz parte. E a questão ali do equilíbrio, de entender o nosso momento, falar, não, agora eu tô bem, vou seguir em frente, agora eu preciso descansar. E como eu me testei bastante nessa questão do acordar cedo, eu percebi que eu cheguei em vários momentos no meu limite. Só que eu só percebi como? Percebi na prática, eu não sabia. Então, por isso, hoje até tenho sido um pouco mais tranquilo com a minha rotina, com questão de sono também. Mas eu tive períodos bem tensos, períodos que eu me testei muito. Então, é bem interessante a gente reconhecer, a gente se A conhecer. gente se cansa, E, né? sim, é um pouco mental, um pouco físico também, dá uma misturada aí em todos esses campos, nossas áreas, né, da vida. Em relação à jornada, por que que você decidiu entrar para a jornada Poder e Disciplina no nosso primeiro desafio desse ano, né? Que você faz o quê? Uns 3 meses? Ou Tem 2? uns 3 meses. Tem Três, uns três três meses. meses, né? 3 meses. 3 meses. Inclusive, domingo a gente começa o nosso segundo desafio Começa o desse ano, segundo né? desafio. Mas me conta aí, por que que você decidiu entrar para o nosso primeiro desafio aí, dentro da jornada Poder e Disciplina? Eu sou uma pessoa movida por desafios, né? Pelo meu perfil comportamental. E eu não sou competitiva, mas eu gosto de me desafiar bastante. Essa palavra Legal. desafios, cara, você falar para um dominante, falar assim, eu duvido que você faça isso, o cara vai lá e faz, né? Então, entender isso é muito importante. E a jornada, quando falou desafio, eu já imaginei um grupo. Por quê? O livro Poder do Hábito fala muito disso, né? O ser humano Exatamente. ele tem hábitos, mas o grupo ele tem rotina, né? E às vezes a sua rotina, a gente tem os hábitos
E como eu falei, a gente acaba perdendo essa constância e com o grupo você cria de novo a rotina. E a Ana falou uma coisa interessante na primeira live lá contigo, que Ana tá ela ao falou que vivo ela é aí. muito competitiva, né? Que ela é muito competitiva, né? E aí, às vezes, ela estava desanimada na questão da leitura e alguém postava lá que estava no livro tal, ou que já tinha trocado de livro. Ela, não, peraí, eu não posso ficar para trás. E é uma coisa que isso eu encontrei também no cross-training que eu faço, porque ninguém fica para trás. Você termina a sua sessão, você termina. E aí, então, isso, como foi muito bom para mim no início, quando eu comecei, disse assim, não, você não vai ficar para trás, eu vou te acompanhar. E eu estou sempre estimulando as pessoas a continuar, porque é uma tendência a parar. E às vezes a gente quer acelerar um processo que nós temos o nosso tempo. Nós temos o nosso tempo, Uhum. nós temos a nossa. E às vezes, e o fato de estar na jornada, esse desafio que eu entrei, foi para justamente instalar o hábito da leitura, que eu tinha parado um pouco com esse hábito da leitura, né? O hábito da leitura, eu precisava beber mais água, então eu acabei instalando, não vou dizer instalando porque já estava instalado, mas assim, voltando ao hábito e mantendo a constância nesse hábito. Eu queria três coisas que quando eu iniciei a jornada, que era os meus devocionais que mantivessem, quatro, desculpa, meus devocionais que mantivessem a constância, o inglês, é, a hidratação, beber a água e a leitura. A leitura e a água eram primordial, assim, porque eu não conseguia manter a constância. Quando eu Uhum. olhava, assim, caramba, eu não bebia a quantidade de água que eu precisava beber. E a jornada e o desafio foi prescindível para isso. E o planner, ele nos ajuda a mensurar, é tangível, né? Porque a gente consegue fazer uma evolução. Pô, essa semana eu vacilei, né? O que que eu fiz que eu não consegui atingir esse hábito, né? Minha meta. São metas que Joel J fala, né? São metas, pequenas metas fracionadas, né? Então, assim, eu não vou fazer uma meta para um mês todo se eu estou iniciando o processo, né? E isso tem que deixar bem claro para as pessoas que estão no processo, que às vezes a gente quer acelerar tudo, mas cada um tem seu tempo, cada um tem suas limitações. Vou usar um exemplo meu. Se eu for correr contigo, eu vou ficar para trás, cara. Tu é mais leve do que eu, muito mais leve do que eu, né? Eu vou correr? Vou, mas eu vou ficar para trás. Então, assim, eu vou te moldar, que foi o que você falou, você moldou o Thiago Nigro, né? Essa galera toda que tava. Eu vou te moldar. Porque se, pô, eu quero correr igual o Gustavo. Então, o que que o Gustavo faz? O que que eu preciso fazer que o Gustavo tá fazendo? Moldar é uma coisa, Uhum. né? Participar desses hábitos, dessa rotina. Mas eu não posso querer correr ao ponto de eu entrar numa estava que eu não vou te alcançar, cara. E isso demora um pouco para a gente entrar nessa questão do processo. E às vezes a gente coloca, e o grupo ajuda justamente isso, porque ali ninguém está passando ninguém. Todo mundo está dentro do seu tempo, todo mundo está dentro do seu processo. É, uns processos de estudo, outros com processo de perder peso, outros com processo de leitura. Todo mundo tem um processo. Sim. Eu vi a live da Luana falando que ela parou de tomar os medicamentos, né? Então isso é muito importante. Por quê? Porque tá numa galera, tá num grupo que esse grupo vai, tá na mesma ambiência que você. As pessoas estão buscando evolução, as pessoas estão buscando alta performance, as pessoas estão buscando performar naquilo que já existe. Então, sim, indico pra caramba. Eu falo que não existe sozinho. Pessoas são feitas de pessoas e um precisa do outro, né? E Joel J frisa muito isso no livro 100% Presente. O livro A Única Coisa também fala muito disso. Ninguém consegue nada sozinho. Sempre tem que ter um mentor, tem alguém para mentorar. E eu brinco muito que eu falo assim, pô, o He-Man, com o poder todo dele, ele tinha um mentor, por que que eu não vou ter? Muito Né? legal. Então, Você falou duas coisas aqui também bem interessantes. Uma é a questão de criar o hábito em grupo. Sozinho é muito mais difícil. Em grupo é muito mais fácil. Porque sempre tem alguém puxando, tem alguém inspirando. E isso dita o ritmo, né? Então é bem sim. interessante. O livro O Poder do Hábito fala sobre a criação de hábito em grupo.
Porque, por exemplo, é muito mais fácil, vamos supor, foi até o Joel que comentou sobre isso, com esse exemplo, no caso. Quero ser um ciclista, né? Ele, o que ele começou a fazer? Ele começou a andar no meio de ciclistas, para ele se tornar um ciclista. Ou seja, para a gente construir o hábito que a gente quer de uma forma mais fácil, determinado hábito, determinada atividade, uma prática, é mais fácil a gente se inserir em um grupo Um onde aquele ambiente, aham, em um hábito grupo. já é normal, já é normal para aquelas pessoas. Ou seja, a gente vai se tornar uma dessas pessoas. Então, por isso é interessante a comunidade, a jornada. Porque aqui a gente está numa comunidade de desenvolvimento pessoal, buscando sempre melhorar um pouquinho todos os dias. Então, tem sempre ali um apoiando o outro. Uma outra analogia que eu faço é, por exemplo, a galera do CrossFit, né? Por que eles são tão engajados? Eles sempre andam juntos. Porque um puxa o outro, um inspira o outro. Ninguém deixa o outro cair. Então, por isso que o grupo é super importante na construção de hábitos. Uma outra coisa que você falou, que é importante do nosso grupo, é a questão de cada um no seu tempo, né? Que é a auto-performance, com U. Ou seja, cada um olha o outro como referência, mas a gente não entra naquele Uhum. ponto de competição, né? Tem que ser melhor que ele. Não. Você olha o outro como referência para você modelar aquilo, poder fazer aquilo também e você poder melhorar sua performance, a sua rotina. Então é isso, a gente olha para a gente mesmo, né? É de dentro para fora. Já a alta performance é quando dentro de uma determinada área, de um grupo, a gente tende a ser os melhores ali, né? Dentro dos 80% ali, acima dos 80%. Então é um pouco diferente. E aqui a gente é um grupo de se apoiar e se ajudar nesse crescimento. Então é bem interessante aí essa questão de ir cada um no seu ritmo. Uma outra coisa que a galera às vezes fica no mito, né? Não tem horário de acordar. Cada um tem o seu É, horário, verdade. cada um tem o seu ritmo. A ideia aqui é ensinar a construir rotinas produtivas e mudança de hábitos, melhorar os hábitos. Mas se você quer acordar 5, quer acordar 4, quer acordar 6, quer acordar 7, quer acordar meio-dia, aí é cada um que decide. Tá bem que meio-dia, assim, todo dia, normalmente é complicado até pro biológico do ser humano, né? Não é biologicamente normal. Mas é isso, cada um no seu ritmo, na sua escolha. Então isso é bem legal também. Quando você entrou, qual era a sua principal dificuldade e se você conseguiu progredir? A minha principal dificuldade, cara, era a leitura. Porque eu começava e eu planejava, contava, seguia a risca. Busquei muitas coisas, a questão de pessoas que voltavam para a leitura. Eu falei, não, peraí, segui a risca. Tá, tem tantas páginas, eu quero ler isso. Só que aí o meu erro foi o seguinte: eu quero ler isso em uma semana. Eu não vou conseguir. Se a pessoa está começando e eu quero ler em uma semana, tu não vai conseguir. Por quê? Se você está, no meu caso, eu estava retornando ao hábito, é encher demais o tanque e o carro fica pesado. Porque assim, você quer, e aí quando não consegue atingir aquela meta, cara, aí frustra. E aí a frustração vai liberar certas enzimas no cérebro, você vai ficar baixo astral, porque vai ficar, caramba, eu não consegui, e vai ficar se martirizando. Então, o importante é que faça, igual a gente estava no encontro aquele dia, e o Fernando falou uma coisa muito séria. Ele queria o hábito da leitura. Então, o que é que ele faz? 3 páginas por dia. Depois passa 5 páginas por dia. E depois vai aumentando gradativamente. Né? Tem livros que a gente tem que voltar né, reler, mas eu criei justamente isso. Tem tantas páginas, eu quero ler em tantas semanas, eu dividia em 7 dias. Aí eu me lascava porque eu me frustrava. E com o Planner, eu criei metas pequenas, fracionei as metas, assim como o Fernando começou, né? Fracionei essas metas. Não, eu vou ler 5 folhas, 5 páginas, aí eu lia 5 páginas. Aí dessas 5 eu passei para 10, passei para 15, aí eu voltei o hábito novamente de ver toda a questão do quantas páginas tem o livro e dividir essas páginas para a questão do hábito. Então, assim, eu consegui resolver esse problema, né? E entender também que nem tudo está sob nosso controle. Ontem, por exemplo, eu saí de casa, saí cedo, retornei meia tarde, então eu não consegui
encaixar a leitura no horário que eu sempre faço. Antes eu me frustrava, Uhum. porque eu não tinha esse autoconhecimento. Achava, não, tem que ser, tem que ser. A rotina, ela não é engessada, né? E aí a gente aprende, é uma coisa também que aprende no poder da disciplina, que não existe engessamento, né? Cara, por exemplo, aqui em Ares tá chovendo pra caramba, não sei aí, aqui tá chovendo muito. E aí pô, se eu tivesse caminhando, tivesse pedalando, eu não ia pedalar, né? Pô, tá chovendo pra caramba, eu não ia pedalar. Então isso ia me frustrar muito antes. Agora não. Não tá, o tempo não tá sob o meu controle. Então o que que eu posso fazer em casa para suprir isso? Legal. Ter Hoje de manhã, por conta dessa chuva toda, estourou um transformador na segunda casa aqui do lado. Era, cara, 3:30 da manhã. Aí eu pensei assim, a laje, na hora. Eu falei assim, vão demorar para chegar aqui. Aí eu já comecei a imaginar muitas coisas. O que que eu vou fazer? Eu já tinha montado tudo aqui nesse espaço aqui que eu estudo. Falei, eu vou ter que ir lá para fora para ficar mais claro. Falei, tá bom. Aí eu fechei tudo que eu tinha no celular. Falei, vou guardar essa bateria desse telefone, a rede móvel, tudo, porque eu vou usar tudo na hora da live. E aí, quando eu já estava pensando em ir lá para fora para fazer as coisas, falei, opa, começaram a mexer, a energia voltou. Falei, beleza. Mas antes eu ia ficar tensa, ia ter taquicardia, ia ficar desesperado. Coisa que a rotina me trouxe isso, de saber que não existe engessamento. Pode acontecer imprevistos, né? Ninguém não tem controle sobre tudo. E, e, e essa questão que a gente conversa, os encontros, é muito importante que todo mundo participe, né? Que coloque isso como prioridade. Quando entra num desafio, eu já participei de alguns desafios de emagrecimento e tudo. Então, a gente tem que colocar, quando entra num desafio, entrei no desafio da jornada, eu vou criar prioridade, tá? Os encontros são sábados, assim, 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 tal hora. Então, beleza, eu tenho isso. Eu vou dizer não para as outras coisas, que eu posso dizer não, né? E vou assumir esse compromisso, porque o prazo é muito curto, né? Uhum. E estar com a galera ali, dividir ali a hora, é bom assistir gravado, saber que tem, dar essa certa comodidade, mas o tá ali, o dividir aquela energia naquele momento é diferente. É diferente. Então, assim, quem entrar para esse próximo desafio, seria muito legal que participasse mesmo. Porque às vezes quando entra num desafio, você entra lá com 15, 20 pessoas, você termina com 3, 4. Eu já entrei em mentorias, que chegou no final da mentoria, só tava eu e mais dois. Aí o cara ficava assim, tá, não, mas eu tô aqui com você. Eu falei, cara, que bom que a galera saiu, sinal que é como um personal só para mim. E a galera desiste, né? Muito, muito fácil, porque o que tem de ser um pouquinho mais difícil é aquilo que dá mais recompensa pra gente, dá mais progresso e sentimento. Um insight aqui também que eu peguei seu, ó, sobre a questão da leitura de quantidade de páginas. Quando eu comecei lá em 2019, eu me colocava a meta de páginas também. Só que a gente entra numa questão com a gente mesmo desse desafio, né? Muitas vezes a gente se auto-sabota. Só que como às vezes eu começo a ler, começo a pensar, grifo, escrevo, fico imaginando, eu tirei a quantidade de páginas e eu leio por tempo. Que normalmente vou botar aí meia hora, eu não me preocupo com o número de páginas. Eu vou no ritmo que eu tiver. Porque às vezes eu paro, leio, fico pensando, eu sou muito assim. Então eu tirei a questão de página e comecei a ler por tempo, né? Porque aí eu consigo, digamos, filosofar sozinho. Aí eu grifo, escrevo, penso. Aí eu tô lendo, já pensei em outro livro, aí às vezes eu volto lá no outro livro para ler alguma coisa, porque é legal porque os livros começam a se conectar, né? A gente começa a É, ler tanto que os assuntos começam a se conectar e vira uma simbiose, então é bem interessante. Então, talvez isso seja legal, tipo assim, colocar 3 páginas de início só para começar a criar o ritmo, né? Porque a gente começa a criar os dá um caminhos neurais start, do né? hábito, né? O start. Porque é aquela repetição ali diária, de fazer um pouquinho todos os dias, é isso que vai trazendo o hábito. Então a gente entra numa zona uma zona desconfortável. E como a gente está numa zona desconfortável, fazendo coisas que a mente não está acostumada, que o corpo não está acostumado, a tendência da autossabotagem é muito grande.
Por isso é difícil e por isso a gente tem que persistir, insistir em fazer, 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 treinar, 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 até a gente ficar bons. Como eu sempre faço analogia, né, com os atletas ali olímpicos, que são bons em suas modalidades. Por que que eles são bons? Eles têm uma rotina planejada, como a gente planeja a nossa. Eles praticam como a gente pratica durante a nossa semana os hábitos na leitura, meditação, oração, atividade física. Praticam, praticam, É diário, praticam né? diariamente até ficar bons. Então a gente consegue ficar bons com a nossa rotina também. É a mesma coisa, fazendo essa analogia, né? Então é bem legal, bem interessante fazer essa analogia e pensar desse jeito, né? Que o treino ajuda a gente a ficar bom. E a Qual gente vai foi o subir seu... no sarrafo, né? Isso, Assim, eu exatamente. A gente tô vai bom subir nisso nos aqui, eu vou níveis. subir. Vai Isso. subir no nível. Então, assim, isso é muito legal. Isso é muito bacana. Isso, porque a gente melhora, sobe o nível, melhora, sobe o nível. Então É. é isso mesmo que acontece. Qual foi o seu principal aprendizado dentro da metodologia do Poder da Disciplina? Cara, o meu principal aprendizado foi a constância. Foi a constância, porque assim, é, como eu já, às vezes a gente fica até bem repetitivo nessa questão quando a gente fala de rotina e produtividade, e desenvolvimento pessoal e profissional. É, essa questão da constância foi o maior aprendizado, porque o planner ele é muito simples. O projeto, o conteúdo, tudo você entrega de uma forma muito simples, uma linguagem muito simples para que todos possam entender. E a forma, por ser muito simples, às vezes as pessoas não dão muita Não dá. importância, né? Mas é o simples que funciona. É o simples que funciona. Eu lembro quando eu treinava, quando eu jogava vôlei, eu vi alguns treinos de uma outra escola e eu falei assim, pô, por que a gente não está treinando igual aquele? E o meu treinador, ele falava assim, não, vocês vão treinar na cesta de basquete. Eu era levantadora. Então nós éramos em três. Vocês vão treinar na cesta de basquete. Eu assim, cara, pra que a cesta de basquete? Aí, primeiro, treina na cesta de basquete. Você tem que fazer a bola cair. Uhum. Simplesmente a bola cair, de toque. Tava numa distância curta. Depois vocês vão pro meio da quadra e vocês têm que fazer a bola cair. Depois do treinamento, simples, cara, coisa simples, mas ficava naquilo ali por 15, 20 dias. Depois vocês têm que treinar a bola para ela bater só no ar e voltar para você. Cara, é difícil pra caramba. Mas é o que você falou, diariamente, era de segunda a sábado o treinamento, era intenso, era de 2 a 3 horas diárias, né? Depois o seguinte, a tabela, né? Se eu quero que vocês acertem o canto superior esquerdo, o canto superior direito, embaixo, sabe? Tudo isso. E na hora do jogo, a gente treinava aí, botava um saco de bola assim nas pontas, em vários cantos da quadra, para treinar o saque. Você vai sacar em cima daquilo ali. Cara, na hora do jogo, ele só falava assim: eu quero que você vai levantar a bola na saída de rede e falava com os meninos: você vai atacar em tal lugar. E acontecia. Era o simples que funcionava. Não precisava de aparelhagem, não precisava de nada. Era o que a gente tinha na quadra. A quadra, a cesta de basquete e o cérebro moldou, né? Você molda aquilo ali, então sabe exatamente o que tem que fazer, né? E aí você entende. Então, a partir daquilo que já estava instalado, a mesma coisa acontece com os hábitos. Você já instalou aquilo no seu cérebro. Então, o cérebro flui naturalmente. Por quê? Porque ele não vai gastar mais energia. Então já está ali instalado, né? E aí você starta, assim, de acordo com o estudo, são 21 dias para startar o hábito, né? E depois 66, né? 66 a 90 para instalar o hábito, já está instalado e você segue. E aí é a partir dessa data aí que a coisa começa a pegar. Porque quando o cérebro fala, pô, você está gastando energia demais aqui, cara, eu vou. Eu brigo todo dia de manhã quando o celular desperta. Eu tava desperta e falo assim, ah, não, vou ficar mais 10 minutos na cama. Só que esses 10 minutos, se eu ficar 10 minutos hoje, fico 10 minutos amanhã, fico 10 minutos depois. Criar um E novo aí quando eu hábito. penso assim, aí você instala um hábito, porque ele já fala assim, tipo, cara, nosso cérebro ele é muito intenso, ele é muito inteligente. E a jornada, e o desafio, e a comunidade ajudam justamente nisso. Por quê? É igual os meninos falaram assim, que ficam esperando você, ficava esperando você postar o relógio
né? Postar foto do relógio para poder pegar aquilo ali para poder postar. Então já vai criando aquilo ali, né? Aí, às vezes eu demoro um pouco para postar ali, porque eu já tenho aquela rotina matinal. Mas já penso, fico pensando assim, não, tem que ir lá na comunidade, deve ter algum conteúdo, eu preciso ir. Então eu tenho que acordar, aí assim, eu tenho que continuar com o meu hábito para poder tirar o tempo para a comunidade. Então, cara, é sensacional participar de uma comunidade. Você está na ambiência certa, você escolhe o ambiente correto, com as pessoas que estão buscando melhorar a cada dia. Mesmo propósito, né? Todo mundo alinhado na mesma direção. Mesmo, Isso é bem o mesmo interessante propósito. também. Sobre a questão da quantidade de dias para construir o hábito, né? Você falou, a gente tem, normalmente são 3 períodos, né? Os primeiros É, 22 dias para destruir a rotina atual, depois os mais 22 dias para poder instalar a nova, tipo assim, a nova rotina mentalmente, e mais 22 dias para fazer o período de integração, né? Até se tornar mais normal. Mas lembrando que isso é através de estudos, né? Mas não é, existe, é bem individual, depende de cada um. E não existe falar, é 66 dias e pronto. Não, depende de cada um. Tem pessoas que podem conseguir com, sei lá, com um mês. Tem pessoas que vão fazer com mais do que 66 dias. Então, só a prática vai dizer exatamente como essa pessoa vai se desenvolver nisso, né? Então, ela tem que se colocar à prova. Tem que sair da zona de conforto, ir para a zona é, de desconforto para poder testar. Lembrando que esses dias é com base em estudos de várias pessoas, pegaram essa média para poder falar que são esses dias. Kátia, quais os benefícios que essa rotina proporcionou para sua vida? produtividade, qualidade de vida, qualidade de bem-estar. Porque, e assim, se algo sair, não existe plano B, tá? O plano B é que o A dê certo. Então, a gente aprende a não ter controle sobre tudo. Eu tô frisando muito isso porque isso batia muito em mim. Uhum. O Cara, quando a coisa saía da rotina, eu falei, caramba, nossa, eu que eu ficava faço irritada. agora? O que que eu faço agora, né? Então, antes eu pensava assim, não, eu tenho, se isso aqui der errado, eu tenho que fazer assim e tal. Hoje não. Beleza, saiu da rotina, ok, amanhã eu retomo, né? É não esmorecer. Eu fiz até um vídeo sobre a questão de processo que eu deixei no Reels no meu feed, que fala justamente sobre essa questão. Todo mundo tem um tempo, todo mundo tem o seu processo, igual que você estava falando sobre a questão da instalação do hábitos, né? Isso aí são estudos. É, eu não posso, eu hoje, eu fiz cirurgia, eu não posso querer pedalar o que eu pedalava antes, né? Eu não vou aguentar. Uhum. Eu tô com minha perna direita, não tem musculatura para isso. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir caminhar longa distância. Eu não vou não posso ainda pular corda igual eu pulava. Então, todo mundo tem um processo, é único. E isso é muito importante que entenda que você é único, Deus te criou de uma única forma. Eu não vou ser igual a você, mas eu posso te modelar, cara, né? E às vezes confunde isso. E esse ganho é o que essa a comunidade me trouxe isso, o desafio me trouxe isso, de entender o processo, entender as limitações, entender que nada está sob o nosso controle, entender que pode de repente ter uma quebra da rotina, de repente o computador pode ir pro pau na hora que você está estudando, sei lá, pegar fogo no seu livro, um exemplo bem. Então, assim, pode acontecer coisas e vão acontecer. As coisas vão acontecer. Porque é imutável, assim. Ó, imutável não, é mutável, né? Assim, nada é engessado, o tempo não é engessado. Então, podem muitas coisas acontecer. De repente, sei lá, derramou café. Eu ando com uma caneca de chá, ou então café e água. Derramou café no estudo, você tem que fazer de novo. Estoura o transformador igual aqui na frente, como que eu vou fazer? Eu não posso ir lá consertar, mas eu tenho que dar um jeito de resolver, né? Se eu posso resolver amanhã, beleza. É minha prioridade amanhã, então bota na primeira da lista. Porque se fossem prioridades, a gente teria muito. A palavra ela não tem plural, é prioridade. Então o que que eu vou fazer primeiro, né? Então isso é saber gerenciar. Porque Peter Drucker fala, né? Aquilo que não se pode medir, não pode gerenciar, né? E eu bato muito a questão do plano, ela te dá isso. Pô, hoje meu bem-estar essa semana não tá legal, comi errado,
não fiz atividade física, o que que eu posso fazer? Então, eu vou jogar isso para prioridade para a semana que vem. Né? Ou então, mas não deixa para a semana que vem, já começa no dia seguinte. Comeu errado nessa refeição, cara, não espera para amanhã, na próxima já come certo. Então, é muito importante estar nessa ambiência onde todos estão buscando um propósito de evolução, de autoconhecimento. É muito legal. Eu O super indico. legal é a clareza do processo, né, que proporciona. Por isso a gente consegue, por exemplo, reduzir o senso de urgência, reduzir a ansiedade. Porque quando a gente começa a colocar no papel a nossa rotina ali, programa para todos os dias, né, a gente tem clareza, se torna palpável, tangível, e a gente cria um direcionamento. Então, quando a gente começa a nossa semana, a gente já sabe o que tinha que fazer cada dia. Por mais que venham os imprevistos, aconteçam coisas como você falou, a gente realinha e segue em frente. Então a gente está Isso sempre aí. realinhando, 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 porque nem tudo sai como planejado, e a gente sempre segue, 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 segue. Então é um processo de evolução, né? E de aprendizados, e sempre tentando melhorar um pouquinho aí todos os dias. E hoje, você se considera melhor do que quando você começou ali há 3 meses atrás? Com certeza, com certeza. Ontem, quando eu sentei aqui, que eu li as páginas do livro, eu falei assim, caramba, se fosse algum tempo atrás, eu ia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu ia estar, sei lá, assistindo TV, eu ia estar mexendo no celular, eu ia estar fazendo qualquer outra coisa, menos ter seguido a rotina que já estava ali. Até porque eu botei, eu já estou com outro livro em mente, então assim, eu quero acabar isso aqui rápido, né? Estou lendo, eu li o Comece pelo Porquê e agora eu estou lendo o Encontre o Seu Porquê, né? E eu estou querendo terminar ele para começar o essencialismo. Então, eu assim, caramba, tem que terminar. E aí ontem quando eu sentei, e é aquilo que você falou, eu coloquei um tanto de página, né? Pelo que tinha. Que aí dá mais ou menos o tempo também Sim, você tem uma que, noção. que eu... uma noção do tempo. E aí eu falei, pô, mas aí eu já li tanto de página, cara. Eu falei, mas tá bacana, eu vou continuar. Aí eu olhei a hora, eu falei, não, eu vou ficar mais uns 15 minutinhos. Aí fui fazendo, pô, passou os 15 minutinhos. Falei, pronto, acabou. Até pra fazer aquela higiene do sono, desligar de tudo, fazer toda aquela rotina para ir dormir. Então, a ferramenta que você traz, eu tenho uma outra ferramenta também de um amigo, professor Eduardo, que ele tem, que é o anual, né? Então, assim, aí eu separei a sua para as coisas diárias. E aí a ferramenta dele eu uso para uma coisa mais específica. E a sua eu coloquei uma coisa muito diária. Por quê? É o dia a dia que faz com que eu finalize as outras. E são coisas pequenas que a gente pode colocar ali. Cara, eu quero caminhar 6 quilômetros. Então eu vou botar, não. Essa semana eu vou começar caminhando 500 metros. Não adianta querer falar assim, eu vou caminhar 6 quilômetros. Não vai. Não vai, porque o corpo vai doer. O cérebro vai dizer, não, você está gastando energia demais, você nunca fez isso. Como é que você quer fazer agora? Né? Igual eu estou voltando da Covid, eu voltei do centro ontem caminhando. Eu chego em casa super cansado. Na minha cabeça, inocente, né? Eu disse, caramba, amanhã eu já vou sair para caminhar e depois eu vou pedalar. Eu vou morrer no meio do caminho, cara. Porque eu tô cansada. Então eu já sei que eu não posso fazer isso. Na próxima vez que eu sair para pedalar, eu já tenho que ir mais devagar. Eu não posso fazer a distância que eu tava fazendo. Falei, não, então eu só vou dar uma voltinha para o corpo entender, né, dar um oxigênio pro cérebro e tal, entender, não, agora ela vai. Porque se eu entrar de sola, é aí quando a gente entra de sola para voltar um hábito, para instalar um hábito, que aí acaba não continuando. Então hoje eu estou muito melhor nessa questão do autoconhecimento, na questão da rotina, desse bem-estar. Isso tá fantástico, tá muito legal. E essas conexões que a gente cria, né? Cara, você tá aí em Vila Velha, mas aí eu converso com a Ana que tá lá no Rio Grande do Sul, né? Fernando tá lá no Nordeste. Tem galera aí do Rio, né? Galera de São Paulo. Então, esse network que acaba fazendo no grupo, isso é muito legal. E aí a gente começa a fazer uma coisa muito interessante. Pô, que a gente falou aquele dia no encontro, né? Pô, eu tenho um conteúdo legal, vi um conteúdo legal, pô, vou dividir com fulano. Aí você começa a compartilhar o seu conteúdo. Então, assim, é transbordar, ir além da borda.
não ficar fechado, em se limitar àquilo ali para não criar essa obesidade mental. Pô, foi legal para mim, eu vou dividir com o Gustavo. Pô, legal para mim, eu vou dividir com a Ana. Vou mandar para Maria, vou mandar para Fernando, vou mandar para Luana. Então assim, é você sair dessa parte e você compartilhar esse conteúdo, cara. E isso que é o fantástico do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, dessa questão da implantação de rotina. Isso que é muito legal, porque você quer saber que você tá bom para você quer dividir com o outro, porque você quer só. Igual a Maria botou aí, do Belém do Pará, cara. Olha Belém do só. Pará. Então, assim, é o Brasil, o mundo, isso é muito grande, né? E aí você tá num grupo com essa galera, com vários sotaques, gente de tudo quanto é lugar, com seus costumes, com suas culturas, no mesmo objetivo, que é os hábitos. Isso é fantástico. Isso é fantástico. É interessante, né? Porque a gente acaba criando esse ambiente online, já que a gente não tem esse ambiente físico, né? Esse ambiente de desenvolvimento pessoal no físico, mas no online a gente acaba criando. Foi assim que eu criei também. E a gente conseguiu fazer isso com a jornada, né? De ter essa galera de apoio, essa galera que puxa a gente. E a gente acaba formando ali novas amizades, vira meio que uma família, assim, né? Uma família de apoio que É, puxa. E isso tende a cada vez ficar maior. Então é bem interessante porque a gente fica cada vez mais com base sólida, né? E segue em frente sempre mais fortes. E hoje, Kátia, qual que é o seu objetivo hoje? meu objetivo hoje é focar na questão da minha hidratação, meus estudos, porque às vezes eu procrastino um pouco no estudo. Então, o que eu entendi? Então, eu já consegui o hábito da hidratação, que são de 3 a 4 litros de água por dia. A leitura também já está. Hoje eu já sei que o meu foco maior é o estudo, né? E uma coisa que tem que ficar também frisada aqui, que você falou, às vezes a gente quer fazer, 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 fazer e não descansa. Hoje, o descanso faz parte. O meu power nap já está ali. Então, às vezes, não consigo fazer, claro. Nem sempre eu consigo fazer tudo. Mas aí eu tento encaixar isso em algum período da tarde para eu parar e relaxar a cabeça. Até para dar uma reiniciada. É muito importante descansar, ter esse descanso. Esses 20 minutos depois do almoço, isso é muito importante. Estudos comprovam que isso diminui a taxa de Alzheimer. Estudos comprovam que o fato de descansar após o almoço, o índice de Alzheimer pode ter diminuído, porque assim, você descansa o cérebro daquilo tudo que ele absorveu e quando você volta ele dá uma resetada. E aí ele está novo, então não sobrecarrega. Às vezes a gente fala do cérebro assim, parece uma máquina, mas né? Porque se você botar muita coisa para dentro dele, tu vai ficar cansado. Seu corpo pode estar de boa, mas o cérebro, o cansaço mental, eu acho que ainda é o pior do que o cansaço físico. E o estudo hoje é o meu foco principal, o estudo e a minha alimentação para continuar na eliminando peso. Que a alimentação realmente eu dei eu falo com a nutricionista, eu chutei o balde, mas cara, não tem jeito, eu chuto, tem que ir lá buscar, eu mesmo que tenho que buscar. Então assim, se eu tiver que chutar para perto, porque chutar muito longe, cara, eu vou ter que andar muito para buscar. Então, é a alimentação. É a alimentação que é bem primordial para mim nesse momento, e que às vezes eu vacilo e vacilo legal. Por quê? Porque o cérebro quer algo prazeroso, quer algo rápido. A todo E às momento. vezes, a todo momento. E pelo fato de não estar com ele descansado, ele quer relaxar, né? E aí eu já criei algumas rotinas, como deixar a água perto, trazer o café, trazer um chá. O chá eu não tomava muito, eu comecei também com o hábito do chá por conta, mais um hábito, né? O hábito do chá por conta do planner. Falei, não, quero começar a tomar chá, quero começar a tomar chá. Aí eu assim, não vou comprar uma caixa de chá à toa, eu tenho que tomar esse trem. Aí comprei uma caixa pequena, falei, tem que tomar. Aí deu jeito de tomar. Falei, pô, gostei. Aí o hábito foi ampliando, foi ficando uma coisa assim, pô, agora eu tomo às vezes 3 ou 4 xícaras de chá, cada um para um período do dia, né? E foi instalado. E tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então fica quentinho aí, e aí eu vou tomando. Muito legal. E tipo assim, vai criando vários gatilhos, né? Os gatilhos Vários que dão gatilhos. start nas rotinas.
e assim vai construindo os hábitos. Legal. E a recompensa fecha, porque te dá o prazer, a É. satisfação de estar fazendo aquilo sempre. Ó a Maria aí E de quando novo. você dá Maria um, tá presente. você Ana dá, também. quando você dá um check assim, eu criei uma rotina, deixa eu pegar aqui, que aí eu coloco, não sei se dá pra ver, mas assim, eu botei Dá. verde, vermelho, e aí Aham. botei, né, botei de cor. Então, quando eu pego o plano, eu olho assim, caramba, isso tem muito vermelho, cara. Eu tenho que Preciso resolver melhorar, isso. Aí eu né? converso, aí eu converso comigo, eu falei, se a pessoa tá perto, minha cachorra, porque ela não fala, porque se ela falar, tá assim, ela tá doida. Ela tá maluca. De manhã, quando eu levanto para minha rotina, eu falo também com o cérebro. Assim, ai, cansado, não sei o quê. Não, peraí, levanta, 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 pensa muito não. 3, 2, 1, puf, pula da cama, já toma logo seu copo de água, levanta que você tem muita coisa pra fazer, seu dia tá cheio. Aí você já muda a energia, você já muda aquele mindset e aí você fala assim, não, beleza, tá ok. Então, tô legal, liguei, agora segue o bonde. E o planner traz muito isso. Quando você dá o primeiro check, caramba, finalizei o dia. E quando a gente fecha essa semana aqui, ó, que bota as metas da semana, que você dá um check assim na meta da semana, fala, caraca, eu consegui. E comemorar essas pequenas vitórias, isso é muito importante. Comemorar todas as pequenas vitórias, isso é muito importante. Eu pesava 161 quilos, hoje eu tô com 121. Quer dizer, não sei depois desse Covid aí, que nem vontade de comer eu tenho, né? Mas assim, devo estar com uns 120 e pouco, né? 124 talvez, nessa oscilação, assim, até porque eu chutei o balde, né? Então, nesse período de eliminação de peso, cara, se eu caminhasse 100, se eu conseguisse correr 100 metros, cara, eu vibrava. Quando eu entrei no cross, tinha que correr 400 metros, eu olhava até a esquina e falava assim, eu vou morrer. Vou morrer, vou morrer, não vai dar certo. Mas assim, é o que você falou. Eu tinha pessoas ao meu lado, eu tinha um professor que ele falou, não, vão no trote, eu vou com você até o final. E são essas pessoas que eu valorizo muito. Você com essa instalação do hábito, eu tenho outros mentores também, cada um na sua área, e é muito fundamental. E eu indico mesmo, cara, entra no processo, entra no desafio, porque vale muito a pena. Você vai estar, quem entrar vai estar ali com pessoas que estão para participar, a galera para te ajudar. Às vezes alguém vai estar desanimado, aí vai te ajudar a lembrar: caramba, o inglês tá aqui na lista, mas eu não fiz, né? Caramba, o inglês, deixa eu finalizar aqui. Às vezes são 15 minutinhos que faz a diferença, que alguém postou alguma coisa que, que você está desanimado naquele dia, e você fala: caramba, essa frase, pô, bem maneira. Me deu um up, né? E é muito legal comemorar as pequenas vitórias, e você comemora em grupo, comemora com você, e você fala assim, caramba, cara, eu consegui fazer isso hoje. Aí a galera tá lá assim, pô, legal e tal. Isso é muito bacana. Isso é fundamental. Uma coisa legal que o plano substitui, né? É a questão da recompensa, a satisfação. Porque os hábitos bons, eles tendem a ter a recompensa futura, né? Por exemplo, comecei a malhar hoje, eu não tenho resultado hoje. Comecei a comer bem hoje, eu não tenho resultado hoje. Eu comecei a ler hoje, eu não tenho resultado hoje. Porém, o que mantém a gente é ali marcar, ter a satisfação de que a gente está construindo a rotina positiva, né? A rotina É, benéfica. Porém, o resultado mesmo daquele hábito não é agora. É diferente da gente fazer um mau hábito que tem a recompensa instantânea, imediata, né? Por exemplo, alguma comida que talvez não seja muito boa para a saúde, que a gente faz isso de vez em sim. quando, faz parte, mas Aham. aquilo ali, se a gente bobear com uma recompensa imediata daquilo, a gente tende só a querer comer coisas não produtivas, digamos assim, né? Então, isso que até o planner consegue ajudar a gente de ter a satisfação de fazer aí a sensação de satisfação mesmo. A Kátia caiu. Acho que a internet dela caiu. E aí, galera? Tô gostando da nossa live. Nossa live tá mais esticada hoje. Lembrando que hoje é o último dia para você se inscrever na comunidade, para você poder fazer parte aí do nosso desafio 21 dias, que vai começar agora no domingo. Domingo a gente tem um aulão de organização e planejamento da semana. E assim criar esse alinhamento para poder a gente poder praticar, né, durante aí 3 semanas. A gente vai ter alguns encontros também. O link de inscrição para o desafio tá lá na minha bio. Deixa eu chamar a Kátia de volta aqui.
O link de inscrição para a comunidade está lá na minha bio. É só clicar lá em links úteis e depois colocar no primeiro botãozinho lá tá escrito inscrições. Então, você fazendo parte da comunidade, da jornada, você participa de todos os eventos, né? Tem uma série de benefícios. Tem os materiais, tem vários conteúdos gravados dentro da plataforma e a gente faz esses eventos, né? Que são os desafios, 21 dias entre períodos, que você pode participar. Aí já teve o primeiro desse ano, agora a gente vai para o segundo. E ano passado a gente teve 4 desafios. Então a gente está indo aí para o nosso sexto desafio. Olha a Kátia de volta, a internet dela acho que caiu. É, Me ouve, rapaz, Kátia? ouço, tá me ouvindo Legal, legal? legal. Tá. Olha o Diegão aí É, também, ó. Diegão da comunidade, Maria, a Ana. Tem uma a turma aí. Cláudia, a Cláudia, por exemplo, é uma gaúcha, cara. Eu não conheço ela, a gente se conheceu através de uma live de um outro mentor, que aí ela participa e, e ela gosta de correr, ela gosta bastante de correr. E aí Legal. a gente participa da mesma live. Então foi assim, foi compartilhando live que, que a gente conhece outras pessoas, é o transbordar, né? Pô, foi bom pra mim, vou passar pra outra pessoa, né? Ah, foi ruim pra mim, vou passar também, porque talvez pra pessoa foi bom, mas pra mim foi ruim, mas então vamos passar pra pessoa. Então, assim, mas é muito legal isso. Eu compartilho, que às vezes com meus sobrinhos que é, estão estudando muito para a questão de algumas provas da OAB, essas coisas assim. Aí eu compartilho, quando fala da questão de foco, compartilhei seu conteúdo. Pô, cria um plano para você estudar, cara. Eu não sei a tua idade, mas assim, o meu sobrinho, ele tem 20, o caçula tá com 26, né? Acabou de Eu entrar tenho aí, ó. 31. Acabou de entrar aí o bebezinho da família. Mas assim, aí eu compartilho alguns conteúdos, né? Aí ele falou, pô, tia, legal, foi legal isso, vou seguir. Foi bacana. Às vezes eu mando um negócio aí, ele fala assim, tava precisando disso. Então, são coisas que às vezes a gente deixa de fazer por insegurança, porque fala assim, ah, vou fazer isso não, isso vai perder tempo. Cara, senta o dedo no aviãozinho e manda para alguém, porque aquele momento que a pessoa entrar na live é o momento que às vezes a pessoa precisa ouvir. Tava precisando da mensagem, Estava né? precisando da mensagem naquele momento. Cara, é uma mensagem de motivação, é uma mensagem de esperança, uma mensagem espiritual, é uma mensagem de foco, uma mensagem de produtividade. Porque às vezes a pessoa acha que produtividade é fazer muita coisa. Cara, é Não você é. ter resultado com menos tempo. Senão você passa o dia inteiro. Vou usar uma analogia aqui. Antes de eu entrar para comunidade, desafio, às vezes eu ficava igual cachorro, rodando atrás do próprio rabo, no final do dia não tinha feito nada, né? Quando eu fiz a cirurgia, que eu tive que parar, foi a hora que eu desacelerei, aí eu tive que parar, falei, não, eu preciso criar uma rotina, porque eu vou ficar 40 dias sem botar esse pé no chão, e eu preciso saber o que que eu vou fazer. O que que eu vou fazer? Não posso correr, posso fazer nada? Eu vou ler. Então, aí é onde eu criei a leitura. E aí foi muito importante, aí depois eu comecei o desafio e tal, então foi essa questão da continuidade, dessa constância no hábito da leitura. E é muito legal compartilhar as coisas com as pessoas, porque a gente recebe um feedback às vezes, né? Nem Uhum. sempre, mas a gente recebe feedback. Pô, a mensagem que você me mandou, aquele cara que você me indicou, pô, tá me ajudando muito, a mensagem que eu recebi foi muito bacana que você me mandou. Eu tenho um grupo de transmissão que eu mando mensagens de motivação pra galera, uns amigos, né? E aí a pessoa falou assim, pô, nossa, você mandou a mensagem, era o que eu precisava ouvir naquele dia. Foi um tapa na minha cara. Fernando que fala que o livro de Joel J é um tapa toda hora na cara, né? E realmente, é tapa dos dois lados na cara, porque assim, chama pra ação mesmo. Legal. Kátia, vamos para nossa. Acho que a última pergunta? Não, penúltima. Dentro da comunidade, o que você mais curte? A interação, esse network, essa troca de O energia, apoio, né? A esse ajuda. apoio, isso é muito legal. Esse apoio é fundamental, É o fundamental, que porque puxa a nem gente, sempre né? Inspira. é o que puxa a É gente. legal Nem também. sempre, mas isso é muito massa, muito legal. E você recomendaria para familiares, para amigos, a participação na Sim, com comunidade, na certeza. jornada? Sim, com certeza, já recomendei. Já dividi, já. Já Legal. participei, já compartilhei seu perfil com alguns mentores, eu compartilhei seu perfil com a galera aí. Tamo junto. Obrigado, Kátia. Então, Eu turma, agradeço. hoje
lembrando, é o último dia para vocês se inscreverem dentro da jornada, né? E poderem participar de mais um evento nosso, que é o segundo desafio desse ano, que começa no domingo, durante 3 semanas, nosso desafio 21 dias. Uhum. É um desafio de mudança de hábitos, de construção de rotinas produtivas, né? A gente sempre utiliza os planners que dão clareza, cria direcionamento, onde a gente sempre consegue tangibilizar tudo aquilo que a gente precisa fazer e a gente consegue progredir por isso, né? Porque quanto maior o nosso nível de consciência, melhor são as nossas atitudes e, consequentemente, melhores são os nossos resultados. Então, é o jogo do progresso e da responsabilização, né? Um pouquinho melhor Sei. todos os dias. Então, entra lá no link da minha bio, lá nos links úteis, no primeiro botãozinho tem lá, inscrições de desafio, entra para a comunidade, vem junto com a gente e, se você quer mudar, esse é o pontapé inicial, né? É o primeiro passo, querer. Não adianta eu ficar aqui insistindo para vocês entrarem, se vocês não quiserem. Então, vocês têm que querer mudar. O processo ele existe, é questão de dedicação, esforço e é querer. Tem que querer vir. Então, Kátia, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo papo de hoje. Muito Eu que agradeço. enriquecedor. Galera, muito obrigado pela presença de vocês também. Esse mais um Café com Disciplina especial. E é isso. Uma ótima sexta para todo mundo. Um ótimo final de semana. E bora para cima juntos. Bora pro desafio. Começamos domingo. É o que eu falo com a galera. Só vem. Não questiona muito, não. Não pensa muito, não. Só vem. Só Só vem que vem pro você vai processo, sentir. né? Só vem pro processo. Só vem pro processo que você vai sentir que vai ter resultado. Porque tem resultado. Tamo junto. Valeu, galera. Bom dia. Uma ótima sexta para vocês. Valeu! Valeu.